Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Vamos para mais um culto aqui de adoração e de exaltação ao nome de Deus. Que Deus fale de forma profunda, né, e forte ao teu coração na noite de hoje. Nós vamos falar de um assunto um tanto complicado para se ministrar, mas eu creio que se você tirar as barreiras do coração e se você pedir a Deus para que Ele te ajude a compreender, a entender, então será possível que você absorva sobre o assunto, né? Então a gente vai falar sobre fidelidade, a única forma de derrotar o espírito de prostituição. Então é como derrotar aqui na tua vida o espírito de prostituição. Oséias 5, verso 4 diz pra gente assim, ó: suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Então, o que o texto está dizendo? Um espírito de prostituição está no coração deles. Você sabe que uma das coisas que dificulta o ser humano a acreditar, a entregar a sua vida para Jesus, para Deus, é porque ele não consegue acreditar em apenas um Deus. Ele precisa acreditar em outras formas também. E a Bíblia vai chamar que esse acreditar em outras coisas, ou em outras formas, ou em outras entidades, ou em outras pessoas também, a Bíblia vai chamar isso de prostituição. É uma prostituição ligada à idolatria, ou seja, você não consegue ter apenas Jesus como o teu único Deus. Você precisa sempre firmar a sua fé também em outras coisas, né? Em outras entidades. Bom, a Bíblia está deixando claro para nós aqui que prostituição ela está relacionada a um espírito. Então, assim como você deve conhecer aí, eu não vou entrar em detalhe, não vou ministrar sobre isso, mas existem vários tipos de espíritos. O principal deles, claro, é o Espírito Santo de Deus, ele é único. Porém, do lado maligno, existem outros espíritos, vários espíritos. Esses vários espíritos que existem, um deles é chamado de espírito de prostituição. Está escrito lá em Oséias, capítulo 5, verso 4. Também em Oséias, capítulo 4 e 6, ele está dizendo assim para a gente: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Essa palavra, meu povo foi destruído, ou meu povo perece por falta de conhecimento, você vai ver muita gente citando essa palavra. Mas esta palavra ela está diretamente ligada ao não conhecimento de Deus exclusivamente. Então, ele está falando assim que o meu povo foi destruído por falta do conhecimento do Deus único e verdadeiro. Ele dá a entender aqui pra gente que quando há no ambiente, quando tem naquele lugar um espírito de prostituição rondando e mexendo, veja, ele diz assim que o espírito de prostituição está no coração. Então, quando um espírito de prostituição entra no coração das pessoas, a primeira coisa que ele vai trabalhar na vida dessa pessoa é não permitir que essa pessoa consiga se voltar para Deus unicamente. Então ela é aquela pessoa que sempre vai ter várias crenças ao mesmo tempo. Mas o que é ter várias crenças, né? Só para que você entenda um pouquinho melhor. Por exemplo, há pessoas que creem em Jesus. Amém. Essa mesma pessoa que crê em Jesus, ela tem um Buda atrás a imagem de um Buda atrás da porta da casa dela, que segundo ela, para a vida ficar melhor, ter prosperidade. Essa mesma pessoa que diz que crê em Jesus, ela tem uma ferradura pregada do lado de fora da porta. Essa mesma pessoa que crê em Jesus, ela tem imagem, seja lá de qual santo for, Santo Antônio, Santo Expedito, ela tem alguma outra imagem dentro da sua casa. Então a Bíblia chama que quando a pessoa crê em várias coisas ao mesmo tempo, a Bíblia vai chamar isso de prostituição. Então é uma das formas de prostituição. Quando a Bíblia diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, é porque o povo deveria conhecer mais a Deus. Se conhecesse bem a Deus, não se prostituiriam com outros deuses.
Amém? Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Ou seja, Deus está falando assim que quando há um espírito de prostituição, principalmente aqui ligado a líderes, nesse caso a líderes religiosos, ele diz assim que esse mesmo espírito não vai só interferir na vida deles, mas vai também interferir até mesmo na vida dos filhos desses sacerdotes. Ou seja, quando uma pessoa está envolvida com este espírito de prostituição, diz lá que os descendentes deles sofrerão também por causa dessa prática que os pais têm. Amém? Bom, Oséias 4,12 diz assim, tudo em Oséias eu estou lendo por enquanto. 4,12 diz assim: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Então imagina que quando você entrega a sua vida para Jesus, ele espera que tudo o que você quiser, tudo o que você desejar, a única pessoa para quem você vai orar, a única pessoa para quem você vai pedir alguma coisa é só para Jesus. Ah, pastor, mas não tem lá o santo das causas perdidas? Isso não está na Bíblia. Ah, pastor, mas não tem lá a padroeira, a protetora da nação? Isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Desculpa dar essa notícia de supetão aí para você, mas isso não tem na Bíblia. A Bíblia chama, se você acreditar em Jesus e qualquer outra dessas poucas coisas que eu já citei aqui, ele chama isso de prostituição. E normalmente quem provoca isso dentro das pessoas é o espírito de prostituição que faz com que a pessoa não consiga ter uma fé só. Ela precisa sempre no coração dela ter fé em várias coisas. É tipo, ela tá no hospital e alguém vai e fala de Jesus e aí fala assim, ó, confie em Jesus. Né, que Jesus ele pode te salvar, pode te curar. Só que aí daqui a pouco aquela pessoa foi embora, 3 dias depois você está mais doente, aí entra alguém e diz assim, olha, eu tenho aqui uma correntinha de São Bento, que se você segurar essa correntinha na sua mão com força, o São Bento vai te salvar. E aí você vai e segura essa correntinha com força, esperando que Então você acabou de se prostituir, segundo a Bíblia, né? Segundo o que eu entendo. Ok? Então, eu prefiro dizer assim, existem 3 níveis, eu só falei praticamente do primeiro, mas a Bíblia, aqui em Oséias, Deus pede para Oséias se casar com uma prostituta, e Deus faz isso de propósito. Deus pede para Oséias se casar com uma prostituta. E isso para que Oséias, nessa união com a prostituta, simbolizasse o estado de prostituição que estava em Israel. Então, a Bíblia vai dizer para a gente aqui, se, por exemplo, a esposa de Oséias era uma prostituta literal, uma prostituta mais conhecida, a prostituta sexual. Então, falando de prostituição na Bíblia, eu vou citar aqui, trabalhar em pelo menos 3 níveis, que é a prostituição sexual, a prostituição relacional e a prostituição espiritual, religiosa, que é o que eu já acabei falando um pouco aqui nesta introdução. Bom, Levíticos 19:29 diz assim pra gente: ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Então, entenda isso. Mais para frente eu vou explicar melhor a questão da perversão. Mas entenda isso. O abuso, ele é responsável por boa parte das prostituições. Então, pessoas abusadas, elas terão uma maior tendência a se prostituírem. A gente pensa que quando a gente fala de prostituição, nós estamos falando daquela moça com roupas curtas, que fica no lugar chamado normalmente de Casa Vermelha, em algum bairro ou rua específico. Mas prostituição, quando a gente fala agora de prostituição sexual, ela está envolvida na pessoa que tem qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Então, assim como Jesus chama
a Bíblia chama de prostituição qualquer fé fora de Jesus, a Bíblia também vai chamar de prostituição qualquer ato sexual fora do casamento. Amém? Então, um abusado, ele tem grande chance de se tornar também um abusador, por causa da transferência do espírito de prostituição. Então, quando uma pessoa é abusada, e isso normalmente acontece na infância, ela tende, se não for tratada e cuidada, se não for a misericórdia de Deus, ela tem uma maior chance de se tornar uma prostituta. E por que isso acontece? Porque quando aconteceu o abuso, apesar da inocência da criança, houve uma transferência de espírito de prostituição. Houve uma transferência de espírito de prostituição. Porque não se esqueça dos 2 primeiros textos que eu li aqui hoje, que o espírito, que prostituição está ligada diretamente a um espírito. Então, toda pessoa que se prostitui, ela está contaminada espiritualmente. A Bíblia diz que essa contaminação, ela não é só da pessoa. Aonde houver a prática de prostituição dessa pessoa, ela também vai contaminar a terra. Então, voltando para a prostituição espiritual. Se numa cidade, a cidade, por exemplo, faz um grande evento e vai lá dessa cidade, vai o prefeito dessa cidade e esse evento ali é, por exemplo, um evento espírita e esse prefeito dessa cidade, ele diz assim, eu consagro então a minha cidade para Santa Bárbara. Neste momento, esse prefeito, ele consagrou, então ele contaminou toda a cidade. Toda a cidade agora está contaminada espiritualmente e a cidade está debaixo de prostituição. A prostituição, ela contamina também a terra, o lugar onde a prostituição acontece. E principalmente, como eu já até brifei, a prostituição, ou esse espírito de prostituição, ele tem como principal alvo afastar o ser humano de Deus. Infelizmente. Oséias 4,18 Oséias é um dos livros da Bíblia mais ricos em relação à prostituição. Então, Oséias 4,18 diz assim, mesmo quando acaba a bebida, eles contaminam, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Mesmo quando acaba a bebida, eles contaminam, continuam, meu Deus, vamos lá, vou ler de novo aqui. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Então, a Bíblia está dizendo aqui para nós que algumas coisas interessantes nesse texto, né? Nesse texto. Eu peço que quem é da igreja esteja em oração por mim, porque falar desse assunto é complicado. E o inimigo ele não gosta e ele acaba agindo e fazendo algumas retaliações. Eu não vou explicar o que é isso, eu espero que você entenda o que é isso. Então, esteja em oração por mim, esteja em oração por mim. Bom, a Bíblia diz em Levítico 19:29, ninguém desonre a sua filha, eu estou repetindo, ninguém desonre a sua filha tornando uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Bom, Oséias 4,18 diz, mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Oséias 4,18. Então, assim, a bebida e os vícios normalmente se tornam portas de entrada para a prostituição. Eu vi uma matéria nesta semana, por exemplo, que existe uma casa que faz um trabalho de amparo a dependentes químicos, principalmente, exclusivamente para mulheres, principalmente quando elas estão em situação de gravidez, né? É interessante que quando a pessoa se prostitui, ela
ou melhor, quando a pessoa usa drogas, ela tem tendência a se prostituir. Porque muitas vezes acontece daquele dia dela não ter o dinheiro para comprar a droga ou para comprar a bebida. E aí chega alguém e oferece, só que entenda, o inimigo nunca oferece nada de graça. O inimigo nunca oferece nada de graça. Eu vou repetir, o inimigo nunca oferece nada de graça, nada. Então, pensa comigo. A Bíblia está dizendo para a gente, então, que qualquer pessoa que tem um vício, que não consiga se tratar, que não consiga se curar desse vício, essa pessoa ela vai ter uma tendência a usar drogas. Ela tem uma tendência a se prostituir. Ela tem uma tendência a se prostituir. A Bíblia diz que, então, que os governantes são grandes influenciadores de prostituição. Se são perversos, muitos serão perversos. Então a Bíblia está dizendo aqui, eu vou repetir Oséias 4,18. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Então eles saem de um vício para se prostituírem. E aí diz assim, eu estou falando da Bíblia, seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Então a Bíblia está dizendo para nós que, e vai dizer em outros contextos, que os governantes, eles influenciam de forma muito contundente a vida das pessoas. O que eu quero dizer é que se o governante é prostituto, a tendência da nação ter mais propensão à prostituição é maior. É como na família que, quando o pai é honesto, os filhos podem ter vários defeitos, mas eles tendem a ter mais honestidade. Então, quando o pai é muito forte, a questão da honestidade do pai, os filhos então podem usufruir e também serem honestos, porque o pai passou valores para eles, a liderança. Então, se você olhar na Bíblia, você vai ver que quando o rei era bom, todo mundo ia bem. Quando o rei ia mal, era mal, todo mundo ia mal. Quando o rei se convertia a Deus, todo o povo seguia mais a Deus. Quando o rei se desviava do caminho do Senhor, todo o povo se desviava do caminho do Senhor. Então, assim, a Bíblia ensina pra gente, então, que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente escolhe para ser nosso governante. Então, por exemplo, se o nosso governante é a favor do aborto, o aborto vai proliferar no Brasil. Se o nosso governante for a favor da liberação das drogas, o uso de drogas vai aumentar no Brasil. Por exemplo, eu lembro de uma candidata do PT, não lembro, eu tenho o nome aqui, mas eu não lembro exatamente, que na década de 90, ela mesma tentou, por exemplo, transformar a prostituição em uma profissão, legalizar aquilo que é pecado. Então, a Bíblia vai dizer para a gente que se os nossos líderes são perversos, o povo tende a entrar na perversão. O governo, ele pode ser um grande guardião da moralidade e fidelidade de um povo a Deus. Por isso que quanto mais fiel for a Deus o seu líder, existe a maior tendência de você também ser fiel a Deus. Bom, ainda derrotando o espírito de prostituição. Naum, capítulo 3, versos de 4 a 6, diz assim: tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Então, a Bíblia está dizendo aqui pra gente, lá no livro de Naum. Eu estou citando livros hoje que eu acho que você nem sabia que existia na Bíblia, mas você procura lá que você vai encontrar. Há um livro que o nome dele é Naum. Naum. Naum.
Então, esse livro, ele está dizendo assim que, por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Deus está dizendo assim que a situação daquelas nações estavam daquela forma, na miséria absoluta, exatamente porque elas foram seduzidas por um espírito de prostituição. Aqui, basicamente, Jesus, Deus, ele está falando de Nínive, uma cidade chamada Nínive, que foi destruída ainda lá no próximo ali ao tempo do Novo Testamento. Mas Nínive, que já foi até inclusive salva quando Deus usou Jonas para ministrar para Nínive. Então essa mesma cidade, ela se tornou um modelo de cidade prostituta. De novo, se a cidade se entrega à prostituição, porque a prostituição também gera dinheiro, então se a cidade se entrega à prostituição, a tendência é que um maior número de pessoas também sejam contaminadas pela prostituição. A Bíblia diz ainda em Naum, Deus falando, eu estou contra você, declara o Senhor dos exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Então, Deus, ele usa a cidade de Nínive como exemplo de que se a cidade se prostituir de forma demasiada, Deus, na época, Deus destruiria essa cidade. Então, Deus tem o poder de destruir a cidade quando a cidade se prostitui. A Bíblia diz então que Nínive se tornou um modelo do que é errado. Sabe, às vezes a gente quer copiar o que é errado. Por exemplo, a gente vai ver gente falando bem da Venezuela, a gente vai ver gente falando bem de Cuba, a gente vai ver gente falando bem até do Paquistão, a gente vai ver gente falando bem da China, que quer ser próspero como a China é próspera, mas na verdade as pessoas não conhecem a história interna desses países e de como todos aqueles que são cristãos e que tentam ter uma vida pura sofrem nesses lugares. Amém? Então, uma cidade prostituta seduz outras cidades. Uma cidade prostituta tem tendência a prostituir todos os seus moradores. Prostituição está fortemente ligado também à feitiçaria. Por quê? A prostituição leva a pessoa a entrar num pacto de sangue, sabia? A prostituição leva pessoas que não tinham antes nada a ver com aquilo. A prostituição leva pessoas a terem um pacto de sangue e com algo maligno, com Satanás, com o inimigo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,16, diz o seguinte: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, entenda isso que eu estou querendo dizer para vocês. Entenda isso que eu estou querendo dizer para vocês. A Bíblia ensina para nós de que Gênesis 2:24, e deixará o homem e o homem e a sua mulher deixará pai e mãe, e ambos se tornarão uma só carne. A Bíblia diz pra gente em 1 Coríntios 6:16 que quando o homem se deita com uma prostituta, ele se torna também uma só carne com ela. O que a Bíblia está querendo dizer então? Deixa eu falar coisas que quem anda comigo já conhece, mas talvez você ainda não entenda isso.
Quando que um casamento acontece para Deus? Um casamento acontece para Deus não é no momento que o casal vai no cartório. Nessa época bíblica não existia cartório. O casamento não acontece para Deus quando as pessoas vão até uma igreja e o pastor ou o padre diz, ou seja lá onde você fosse casar, onde se casou, e alguém diz, eu vos declaro marido e mulher. Não. O casamento, ele só existe de verdade quando há relação sexual. Então, eu já encontrei, já participei do atendimento de um rapaz que ele tinha alguns problemas espirituais, e um desses problemas espirituais que ele tinha, por exemplo, ele ainda não havia consumado seu casamento há 2 anos junto com alguém, e ele ainda não havia consumado o casamento, ele ainda não havia se casado. Por isso que a Bíblia diz, pastor, mas um só corpo não é entre o marido e mulher? Sim. Mas quando que isso acontece? Na relação sexual. Pastor, então quer dizer que se eu tenho relação sexual fora do casamento, eu estou me casando? Sim. É a verdade que ninguém quer te dizer. Espiritualmente você está casado com essa pessoa. Ou com as pessoas. Mas isso Deus pode resolver. Já para alguns não entrarem aí em desespero. Isso Deus pode resolver. Mas a Bíblia está dizendo para a gente, então, que quando o homem se deita com uma prostituta, ele começa a fazer parte do vínculo espiritual com a prostituta. Então, se a prostituta havia antes dele se deitado com alguém que estava carregado de espíritos malignos, os espíritos malignos dessa pessoa têm acesso agora à prostituta por causa da relação sexual e têm acesso também a este homem que se deitou com a prostituta. Bom, isso aqui a gente precisaria ter 2 ou 3 horas só para falar de aliança sexual para você entender claramente o que eu quero dizer. Mas vamos continuar aqui. Deuteronômios 23:17 diz assim: nenhum israelita homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Então, trazendo novamente a prostituição para a questão espiritual, existia naquela época pessoas que elas realizavam orgias, realizavam relações em rituais religiosos, tá? Rituais religiosos. E isso, querido, existe até hoje. Se você já se envolveu profundamente com o ocultismo, você sabe do que eu estou falando. Então a Bíblia diz aqui que nenhum israelita, eu vou trazer aqui para o nosso tempo esse texto, nenhum cristão, homem ou mulher, poderá se tornar um prostituto cultual. Satanás ele usa a prostituição como forma de aprisionar o máximo de pessoas possíveis, espiritualmente falando. Toda pessoa que está com a vida errada nesta área, envolvida com a prostituição, agora eu estou falando da prostituição tanto física quanto espiritual, quando você está envolvido nisso, você está aprisionado por Satanás. Mas Deus também pode te libertar disso. Então, ainda hoje, existem pessoas que são usadas no mundo espiritual para que elas seduzam homens ou mulheres e para destruir a vida dessas pessoas. Porque elas transferem para essas pessoas o espírito de prostituição. Então, existem prostitutas cultuais, homens e mulheres, que atuam como sacerdotisas de Satanás ou de suas entidades para destruir casamentos, derrubar ou influenciar líderes e também destruir ministérios. Por exemplo, um dos pastores mais famosos do mundo, chamado Jimmy Swaggart, ou Swaggart, o pastor Jimmy, por exemplo, ele foi derrubado assim por um ato de prostituição, por um espírito de prostituição. E aí um ministério que era gigante, de repente se encolheu. De repente foi reduzido quase que a nada. Porque o inimigo seduziu o coração dele. Ainda hoje, eu conheço
pessoas, conheço assim, de já ter andado com pessoas que tinham ministério e de repente abandonou a esposa e conheceu outras pessoas, se casou com essas outras pessoas, mas para Deus eles estão participando de um ato de prostituição. De um ato de prostituição. Porque Deus só vai permitir a separação quando não há jeito. Deus só vai permitir a separação de um casal quando houver imoralidade sexual. Quando houver o adultério. E a gente vai falar um pouquinho. Mas quando houver o adultério. Caso contrário, eu não gostei, não suporto, mas você pode não suportar nem o bafo da pessoa. Mas se você se casou com ela, o bafo não é justificativa para você largar e arrumar outra família. Então a Bíblia vai chamar isso de prostituição. Bom, Provérbios 23, 26, 27 diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Então a Bíblia está dizendo aqui, de novo, que a prostituição ela é uma prisão. Então, o que quer dizer uma cova profunda? É um buraco que você entra e não consegue sair. Se torna uma prisão. E está ainda relacionada à cova, à morte. Então, se torna uma prisão espiritual onde aos poucos você morre. E eu estou dizendo aqui, morre espiritualmente. Vai ter uma morte literal, a gente já vai chegar lá, mas morre espiritualmente. Então, a Bíblia vai dizer para a gente, de forma muito clara, que todo ato de prostituição vai lançar a pessoa numa cova profunda, num buraco, numa prisão. Eu já ministrei pessoas que vieram pedir ajuda e que se sentiam perturbadas, enfim, que vieram pedir ajuda nesta área e a gente não sabia o que tinha causado, mas aí depois descobrimos que a pessoa havia sido abusada por alguém da família. E aí nós conduzimos essa pessoa a perdoar esse abuso. E depois de conduzir essa pessoa a perdoar esse abuso, nós então fizemos uma oração para que ela fosse liberta da prisão em que ela estava. Porque ela se sentia presa no mesmo lugar onde ela havia sido abusada. Mas prisão espiritual seria uma outra ministração só para isso. Mas quem anda comigo, eu creio que você está entendendo o que eu estou dizendo. A prostituição, então, de forma literal, eu posso afirmar que é um lugar de aprisionamento, comparado a um buraco. O homem que ama a sabedoria, a Bíblia diz, alegra seu pai. Mas o companheiro de prostituta desperdiça os seus bens. Eu vou ler de novo aqui. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Se você lembrar da história do filho pródigo, o filho pródigo, então, acho que é Lucas 15, se eu não me engano, mas enfim, é filho pródigo, depois você procura. Filho pródigo, ele sai de casa, né, pega a herança toda do pai, ele sai e depois ele perde tudo e ele está comendo ali as lavagens dos porcos, ou prestes a comer as arrobas, a comida dos porcos. Aí ele se lembra que o pai dele, nem os funcionários do pai dele comiam uma comida daquela, ele então resolve voltar para casa. O irmão mais velho dele, que tinha ficado em casa, quando viu o filho pródigo voltando, ele diz assim: pai, eu tô aqui do seu lado, tal, e o senhor nunca me deu nada. Chega esse filho do senhor aí, que gastou o dinheiro dele com as prostitutas. Ou seja, aonde, a gente vai falar mais sobre isso, aonde estiver envolvido prostituição, seja ela relacional, seja ela espiritual, seja ela relacional, espiritual ou sexual, aonde estiver envolvimento de prostituição, vai causar falência financeira. A prostituição, ela consome aos poucos os bens que a pessoa tem. Porque a pessoa vai gastar ainda
O pouco que tem, às vezes, que ele tem para a família, ele vai gastar com outras mulheres. Então a prostituição, ela destrói os casamentos, ela destrói famílias, ela contamina os filhos e ela ainda destrói a vida financeira de quem se prostitui. Por quê? O fato de você se deitar fora do casamento já é uma porta aberta para o espírito de prostituição entrar em seu casamento e destruir. É a única coisa que eles pensam em fazer, é a única coisa que eles fazem. Bom, Jeremias 23:10, eu estou andando a Bíblia aqui. Jeremias 23:10 diz assim: a terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Então a Bíblia diz que por causa de adúlteros, de pessoas envolvidas com prostituição, a terra chora. Ou seja, todo mundo sofre, todo mundo lamenta. As pastagens do deserto estão secas. Ele está dizendo assim, não tem o que comer. Então interfere no sustento das pessoas quando as pessoas se prostituem. Quando o espírito de prostituição domina, a terra sofre com improdutividade. O adúltero, ele tem dificuldade de prosperar, normalmente ele não prospera, e o pouco que entra ele gasta com a prostituição. O adúltero, ele tem tendência a ser uma pessoa, ele perde a produtividade dele, a capacidade dele de fazer mais, e ele nunca se sente saciado ou realizado. Há sempre aquele sentimento de que está faltando alguma coisa. E a prostituição, ele acha que vai tampar esse buraco, mas a prostituição ela só aumenta mais o vazio. A Bíblia diz lá em Provérbios 6, 32 a 35, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Então, o que a Bíblia está dizendo de forma clara, o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Então, aonde toda pessoa que buscar se envolver em qualquer um desses níveis de prostituição, a pessoa está buscando a sua própria destruição. Diz lá, Provérbios 6, 32 a 35 ainda. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão. Então, o espírito de prostituição, ele vai causar sofrimento na vida da pessoa. Ele vai gerar constante vergonha na vida dessa pessoa. A pessoa vai se sentir o tempo todo em estado de humilhação. Ela estará sempre em humilhação ou se sentindo em estado de humilhação. E ainda, esse espírito de prostituição, quando ele estiver com força total, agindo na vida de alguém, ele ainda vai atrair o espírito de morte. Por quê? Esse mesmo espírito que vai ajudar a pessoa a conquistar a mulher que já tem um dono, depois esse espírito vai combinar com o espírito de morte. Esse espírito de morte vai provocar ira no dono dessa mulher. E eu estou falando dono, entenda, por favor, usando o parâmetro bíblico. É como se ele fosse o líder dessa mulher. Essa mulher pertence, assim como o marido pertence à mulher, a mulher também pertence ao marido. Então, esse homem vai se encher de fúria e o que ele vai fazer? Ele vai tentar matar. E aqui esse matar já não é espiritual. Lembra que eu ia falar do físico? Esse matar já não é espiritual. Então ele vai tentar matar a pessoa que tocou na mulher dele de forma física. Morte é o que nós chamamos de morte provocada, um crime, um suicídio, um assassinato. Assassinato, não suicídio, um assassinato. Provérbios 5 diz assim: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Então,
Quando na situação aqui, uma mulher se prostitui com um homem, e no caso aqui, podia ser invertido, mas no caso aqui, a mulher é a prostituta, de qualquer forma o Senhor está falando que é uma faca, é uma espada afiada de 2 gumes. Sabe o que isso significa? Que fere dos 2 lados. Fere dos 2 lados. Eu me lembro de um pastor, eu fiz seminário teológico em Santo André, e ficava perto ali de um ponto de prostituição, e um dos pastores que parou ali para conversar com uma das moças que ficavam ali, ela disse que todas as vezes ela saía com a pessoa, e depois que ela saía, ela não entendia por quê, ela dava crise de choro nela e ela chorava. Então, é por isso, não há isentos. A prostituição, ela não destrói só a vítima. A prostituição destrói também a prostituta ou o prostituto. Não tem isentos. Ainda que Satanás use você e você pense que Satanás vai te dar alguma vantagem, ele na verdade está destruindo você e a pessoa que ele quer destruir. E isso está escrito, Provérbios 5, todos saem feridos. A Bíblia diz assim: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Então, todos os que se envolvem com qualquer tipo de nível de prostituição têm a tendência de ter morte espiritual e de ter morte física, porque o inimigo vem para destruir tudo. Então ele causa morte física e espiritual, e ele trabalha de novo, ele trabalha o tempo todo para te impedir de ter um encontro com Deus. Bom, a Bíblia diz no Novo Testamento, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Que toda hora nos textos lá atrás, quando fala de prostituição, tem também a questão da perversão. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem... Eu estou lendo a Bíblia, tá, gente? De novo, lendo a Bíblia. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Você abre a sua Bíblia aí se você tiver dúvida. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu vou repetir um trecho aqui que eu deixei grifado. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, não serão salvos? Não se deixem enganar, nem imorais, aqui está falando da imoralidade sexual, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Ele diz: nenhum deles herdará o reino dos céus. E aí, mas o que a Bíblia diz logo na sequência desse texto? Assim foram alguns de vocês. Então, o que é a igreja? A igreja é a junção de ex-imorais, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-alcoólatras, ex-caluniadores, ex-trapaceiros. Então, você está falando, só para já quebrar as pernas de quem fala assim, vocês cristãos, vocês são santinhos. Não, nós somos ex. Nós somos ex. Não tem isentos. Todos nós, todo ser humano está ligado a algum desses pecados, quando não a todos. Todo ser humano está ligado a alguns desses pecados. E a Bíblia e a igreja é o lugar, é o espaço que Deus nos deu para nos arrependermos diante dele, para nos entregarmos a ele e para recomeçarmos a nossa vida, ter uma experiência nova e ter uma vida nova. Essa vida que está disponível a qualquer pessoa que ouvir essa mensagem. Então a Bíblia diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há esperança para todo pecador e não importa qual pecado.
há esperança para todo pecador. Amém? Então, de novo, fala aqui que os perversos não herdarão o reino dos céus. Perversos, quem tem tendência a praticar crueldades, maldades, deturpam o que é normal, desvio de comportamento e das práticas sexuais anormais. Transformação. A Bíblia então diz que Deus ele tem o poder, assim foram alguns de vocês. Deus pode transformar qualquer pessoa que esteja nessa situação numa pessoa fiel. Jesus tem poder para transformar todos os prostitutos e prostitutas em homens e mulheres fiéis a Ele. Há um espaço para você na casa de Deus. Há um espaço para você no colo de Deus. Há um espaço para você no paraíso de Deus. O que Deus pode fazer a seu respeito? O que Deus pode fazer a seu respeito? Conforme o texto diz, Ele pode lavar. Jesus tem um produto chamado o sangue do Cordeiro. E através do sangue desse Cordeiro, Ele tem a capacidade e o poder de nos limpar de toda e qualquer prostituição. Ele tem o poder e a capacidade de nos limpar de toda e qualquer prostituição. Então a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus quer fazer na gente, quando a gente vai na direção dele, é nos lavar. Depois ele diz que vai nos santificar. Então Jesus ele ainda vai te separar de toda a imundícia da prostituição. Ele vai te separar do lugar que era contaminado. E em terceiro a Bíblia diz ainda que Jesus quer lavar, santificar e em terceiro justificar. Ele vai te justificar. Quando alguém te acusar, mas eu sei muito bem de onde você veio, eu sei que você era um prostituto, era uma prostituta, Jesus vai falar, sim, mas agora ela foi lavada, santificada, e eu também agora justifico que ela se arrependeu e ela me pertence e vai ter uma habitação no céu comigo. Amém? Então Jesus te torna justo por causa do nome dele e pelo Espírito dele. Quais são os conselhos que Deus deixa para a gente aqui, para nós em relação à prostituta, e prostituição? Fique aí, e eu vou ler a Bíblia, todo o texto que eu estou falando agora é Bíblia pura, Provérbios capítulo 5. Aí diz assim, fique longe da mulher adúltera, não se aproxime da porta de sua casa. Então, qual a melhor forma de você não se contaminar na prostituição? Se afaste de quem se prostitui. Não entregue aos outros, Deus está falando, segundo conselho, não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem de seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Não gaste dinheiro naquilo que você sabe que financia ou que está ligado ou é diretamente à prostituição. Terceiro, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. O Senhor está falando assim, você tem que aproveitar bem o seu casamento, não aproveite de pessoas fora do seu casamento. Você tem que se satisfazer dentro do seu casamento, não fora do seu casamento. Quarto, que elas sejam, que a sua esposa ou seu marido sejam exclusivamente seu. Nunca reparta com estranhos. Eu estou lendo a Bíblia. Nunca reparta com estranhos. Ele diz, alegre-se com a esposa da sua juventude. Nunca se separe da sua esposa ou do seu esposo. Nunca se separe da sua esposa ou do seu esposo. Sexto, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Não dá para explicar mais. E sétimo, aceite a disciplina de Deus para que você viva melhor. Tudo isso está escrito literalmente, praticamente como eu li, em Provérbios capítulo 5. Amém? Então, a Bíblia vai dizer para a gente em Apocalipse, e o espírito de prostituição, o que fazer? A Bíblia diz para a gente aqui em Apocalipse, eu tenho que correr um pouco por causa do tempo. A Bíblia diz assim, depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos.
ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, há muita especulação sobre a grande prostituta e eu não vou entrar nessa. Eu não quero nem saber quem é, seja lá quem for. O Senhor está falando que a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, ela vai ser condenada por Deus. Ela vai ser aprisionada por causa do poder de Deus. O Senhor vai destruir as obras dela. E ela vai ter que pagar por todo o mal que ela causou, principalmente aos filhos de Deus. Amém? Deus vai julgar o espírito de prostituição e ele não agirá mais na sua vida. Deus ainda vai exterminar da vida do povo de Deus toda a influência desse espírito. Tempo do fim de todo espírito de prostituição está chegando. Ezequiel 43:9 diz assim: agora que afastem de mim a sua prostituição e os seus ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei sempre entre eles para sempre. Eu participei do encontro com Deus, que é uma experiência que as pessoas ficam 3 dias separadas, só sendo ministradas, ouvindo ministrações, sendo cuidadas. E eu lembro de uma moça nessa igreja, na CCR, que eu fui ajudá-los lá com o pastor Eduardo, e eu lembro de uma moça que na primeira ministração, um espírito então já tentou aparecer. Ele já manifestou ali. E aí eu sei que quando esse espírito manifestou, não agimos, né? Apenas tratamos ela ali para ela conseguir voltar no dia seguinte para continuar ali as ministrações. No último dia, ela entendeu as ministrações sobre idolatria, sobre essa questão de prostituição. Quando ela chegou em casa à noite, sem que ninguém pedisse diretamente, ela pegou as 3 imagens, não importa qual não existe imagem boa, tá? Nem imagem do próprio Jesus Cristo é boa, tá bom? Então ela pegou 3 imagens que tinha em casa, levou para o quintal e quebrou tudo e jogou no lixo. No último dia, quando nós fomos orar por ela, o Espírito se manifestou novamente. Mas aí ficamos sabendo que ela tinha quebrado as imagens. E aí quando olhamos para o Espírito, falando, você perdeu, ela já quebrou as imagens. Nessa mesma hora ele foi embora e deixou, e essa moça foi liberta. E foi uma grande alegria ver o sorriso no rosto dela, porque Deus a libertou verdadeiramente naquele dia. Porque ela libertou da prostituição em relação às imagens. Então, meu conselho a você, retire da sua vida tudo o que está ligado à prostituição. Seja na área, primeiro, sexual, no nível sexual, se afastando de toda a imoralidade sexual. Seja no nível relacional, ou seja, de relações entre pessoas, aprenda a ser fiel às pessoas. Para de falar coisas para as pessoas que você não vai cumprir. Então seja fiel àquilo que você fala. Não prometa se for o caso, mas se prometer alguma coisa, cumpra o que você prometeu. Espiritual, entregando a sua vida a Jesus Cristo. E depois que você entregar a sua vida a Jesus Cristo, declare com a sua própria boca: Senhor, eu me tornarei uma pessoa fiel ao Senhor. Nos níveis de sexual, relacional e também espiritual. E depois de você fizer tudo isso, aí eu digo para você, você tem autoridade para falar assim: espírito de prostituição, minha vida agora pertence ao Senhor Jesus Cristo, e eu ordeno no nome de Jesus Cristo que você largue a minha vida. Então, que Deus abençoe você com essa ministração, que Deus te dê sabedoria a tua vida, e que Deus, quando você estiver nesse nível, que Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus te dê uma vitória completa, Deus te dê uma vitória completa sobre o espírito de prostituição. Bom, vamos rapidamente aqui para os motivos de orações. Rafael, vida profissional, saúde espiritual, Pai Domingos e saúde do Joshua. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, emocional, financeira, emprego, irmão Timóteo, Carlos, Wagner e Iago, cura e libertação, Yasmin, por cura de ansiedade. Sandra Nascimento, e eu sei que a Yasmin, a última notícia que eu tive é que ela está melhor, graças a Deus. Sandra Nascimento, libertação de vícios da Thaísa, proteção à família, Thaísa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Agradece
Agradece a Deus também pelo senhor Edenilton, que teve alta. Ailton e Luana, vida espiritual, nova porta de negócio. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional, pela mãe Palmira, irmã Josefa. Eduardo e Grace, casamento. Alessandro, pela mãe Isabel, sobrinha operada Daisy e pela família. Pastora Rosimeire, Tiago, Mateus, Rosimar e família. Adriana, vida profissional e execução de pensão. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac e Levi, vida espiritual. Aline, vida profissional e espiritual, saúde, Dadiná e Guilherme e também pelo Felipe. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi e família, vida espiritual. Paulo Rodrigues, agradece pela saúde da esposa. Nereide, Larissa e saúde da mãe Lourdes. Amigos, Luiz e Simone, cura de câncer e venda da casa de um imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Laís, saúde e salvação do pai, dos irmãos, e também pede pela Camila e Ana Rosa por depressão. Priscila, Renata Pimentel, câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Crisonete, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual, profissional e pela mãe. Parabéns aí a Natália Hernandes, que fez aniversário hoje. Washington, vida espiritual, profissional, liberação de aposentadoria. Anne, pela professora Sabrina, luta contra o câncer. Edilene, pela saúde. Jucineide e Ronaldo, família, vida espiritual. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual. E pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel. Mike, pede pelo Paulo César. Isabela, saúde da mãe Gabriela. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton Pai. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda. Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês e que o Senhor continue ministrando a vocês e libertando cada um de nós do espírito de prostituição. Em nome de Jesus. Amém.